Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à análise da ata do Copom. Essa análise é referente à ata de número 263 da reunião que ocorreu em junho de 2024. Sou Estevão Moraes, Macro Research Analyst da Risco Asset Management Júnior e irei conduzir essa análise. A ata da reunião de número 263 do Copom, do Conselho de Política Monetária do Banco Central do Brasil, a qual ocorreu em junho de 2024, revela uma análise abrangente da conjuntura econômica e das decisões relacionadas à política monetária. No cenário externo, a incerteza em torno da política monetária nos Estados Unidos e a queda da inflação global criaram um ambiente adverso. Por outro lado, no cenário doméstico, os indicadores de atividade econômica e mercado de trabalho mostram maior dinamismo do que o esperado. Os cenários e análise de riscos destacaram fortes fatores de risco tanto para a inflação quanto para a atividade econômica, com incertezas globais, exigindo cautela na condução da política monetária. Após um debate sobre o balanço de riscos, a maioria decidiu manter o balanço simétrico, considerando os desafios presentes. Em termos da discussão sobre a condução da política monetária, o Copom, de forma unânime, interrompeu o ciclo de queda de juros, devido ao cenário global incerto. A resiliência da atividade econômica, a elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas. Além do mais, destacou-se a importância de manter uma postura contracionista para consolidar o processo de desinflação e ancorar as expectativas em torno das metas estabelecidas. Lembrando que, desde a última reunião, nós não tínhamos mais o Forward Guidance, que é a previsão de cortes da taxa Selic. Então, era esperado que nessa reunião fosse manter a taxa Selic em 10,5%. Desse modo, a justificativa para a manutenção da taxa de juros ela foi baseada em diversos fatores. O comitê destacou o cenário global incerto, a resiliência na atividade econômica, a elevação das projeções de inflação e as expectativas desancoradas com elementos que demandam uma maior cautela na condução da política monetária. Além disso, a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo de desinflação, que está ocorrendo de forma mais lenta, e um cenário global desafiador, foram apontados aí como questões necessitando assim uma serenidade e uma moderação na definição da política monetária. Desse modo, a decisão de política monetária proferida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central do Brasil, foi pela manutenção da taxa Selic em 10,5%, como uma medida compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui também o ano de 2025. Então, uma das questões levantadas pelos economistas, pelo mercado financeiro, é em relação a quem será o presidente do Banco Central em 2025, haja vista que o governo Lula poderá fazer essa mudança. Então, é interessante ver como esses agentes do mercado vão operar aí ao longo dos próximos meses, talvez aí em torno dessas questões de dúvida de quem sucederá Roberto Campos Neto. Então, a decisão de manter a taxa Selic foi tomada visando não apenas a estabilidade de preços, mas também a suavização das flutuações no nível de atividade econômica e o fomento do pleno emprego, que é um dos objetivos do Banco Central do Brasil. O comitê reforçou a importância de uma postura contracionista para consolidar o processo de desinflação e ancorar as expectativas em torno das metas estabelecidas. Lembrando que na última reunião nós tivemos um dissenso entre os diretores, então essa reunião de agora, essa reunião do número 263, foi muito importante para o mercado ver quais eram as intenções, digamos assim, dos diretores, como eles iam reagir, se de fato esse dissenso ia permanecer, mas não, o que se manteve foi uma visão contracionista, certo, do processo de política monetária, e dessa forma, talvez para os que acharam que aquela decisão dividida, que teve esse dissenso entre os diretores, tenha sido ruim, amenizou a situação, digamos assim. Então é isso, pessoal, essa foi a análise da ata da reunião 263 do Copom, do Conselho de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Foi uma honra poder fazer essa análise aqui com vocês, trazer esses comentários. Até a próxima, um grande abraço e continue acompanhando a Risco Asset Management Júnior nas redes sociais.